Olá pessoal, Pastor Adriano Batista aqui pelo canal Verdade em 10 Minutos. Deus abençoe todos aqueles que sempre me assistem e também acompanham os temas que tenho tratado. Nossos objetivos sempre voltados para a face do nosso Senhor e Salvador, o Cristo que se fez Jesus e história, e buscarmos na face dele essa fé verdadeira que nos salva, que salva com redenção. Deus abençoe todos aqueles que têm acompanhado esse propósito e na condição de pastor e teólogo, viso agora servir o meu Senhor pela tua edificação. E se tenho chegado a esse propósito com você, eu agradeço ao meu Senhor, porque todas as minhas dedicações e também do Ministério da Igreja Nacional pela Fé para as Nações estão voltadas exatamente para tornar o Evangelho do nosso Senhor Jesus um Evangelho rico com almas. E quem conhece esse ministério sabe que os nossos esforços não têm limites quando o objetivo é esse, tá bom? Deus abençoe todos aqueles que têm orado pela nossa igreja e também orado por mim. Um abraço querido e apertado a todos vocês. Eu só queria dar um aviso aos senhores aqui de que nós estamos tendo dificuldade com o nosso canal Verdade em 10 Minutos porque nós estamos sendo bloqueados, senhores. O Verdade em 10 Minutos, ultimamente ele anda truculento porque gerou-se aqui nesse país um sistema controlador de informações e que restringe certas informações. Inclusive pessoas que entram aí no canal e ficam insatisfeitas com aquilo que eu falo e denunciam, e isso gera um pouco de problemas para nós. Eu queria pedir, por favor, que os senhores compartilhassem os vídeos, nos ajudassem que os vídeos pudessem chegar a pessoas que não têm essa informação. Precisamos disso de vocês agora para poder gerar esse canal e poder fazer com que essa palavra chegue em outros corações, tá bom? É um pedido especial. E outro detalhe também, lembrados que nós estamos todas as quintas-feiras ali na sede da Igreja Nacional pela Fé em São Paulo, às 8 da noite e aos domingos, 7 da noite. Cultos transmitidos pela internet, estaremos pelos nossos canais, horadaverdade.com, ou então pelo Facebook, pelo Instagram, também pelo YouTube. Tem outros canais linkados à nossa igreja aí que você pode estar conhecendo, tá bom? Bom, nosso tema hoje não foi sugestionado por ninguém, eu achei por bem tomar a frente e trazer essa informação para você, uma informação que na verdade vem como denúncia, tá? O tema hoje é bioterrorismo, ainda voltando para essa pauta da inoculação de doenças como medida para a tomada do poder mundial, né, por uma minoria escrota, e como também redução populacional, que é uma coisa que obviamente quem está por dentro sabe que está no plano e está em curso. Bom, meu propósito hoje aqui é apresentar a vocês uma dessas doenças, uma doença muito conhecida, e dar provas aqui de que isso foi fabricado dentro de um laboratório para atender uma demanda militar, ok? E aproveitando e pegando carona nisso, trazer aqui uma pauta para vocês, o que a escatologia bíblica fala sobre esse tipo de julgamento, de que, exemplo, de que existem doenças que Deus, na verdade, mandou para a face humana, como prova da sua ira ou como praga, né, de Deus. Esse conceito que se perpetuou muito tempo dentro da igreja. E eu vou dizer para vocês que lá atrás eu participei um pouco disso também, porque acreditava nisso, ok? Mas esclarecimentos chegam, a gente vai alinhando a escatologia e os assuntos concernentes às escrituras sagradas, ok? Então, pastor, que doença que é essa que mais uma poderiam ter sido fabricadas dentro de um laboratório, pastor? A AIDS e o HIV. Há especulações sobre isso, mas hoje eu vou trazer a prova para vocês aqui, ok? Há provas de que a AIDS, o HIV, não sei como é que você conhece, qual desses nomes você identifica essa doença, de que ela tenha sido, de que ela é um programa de vírus federal com propósitos militares. Antes de entrar nesse assunto, dá uma pauta aqui escatológica sobre isso. Bom, mas e se a AIDS fosse a praga de Deus, pastor? O que o senhor fala sobre isso? Bem, eu vou tratar aqui com os senhores julgamento, expressão bíblica escatológica, o dia da ira ou a ira de Deus e o juízo vindouro, tá? Começando pela questão do julgamento. Quando Deus julga, tá? Jesus ele ensina que o destino dos homens repousa sobre a sua atitude para consigo mesmo. Mateus 10, versículo 32, Mateus 11, versículo 21 ao 24, Marcos 8, 38. Quem decide como as coisas vão ser e vão acabar é o próprio homem, não é Deus. Deus ele só responde a essas decisões, a esse julgamento, livre arbítrio. Foi assim que o pecado entrou
E é assim como as coisas continuam até o dia de hoje. O homem não é soberano por ter livre-arbítrio, mas em compensação é imputado a ele a responsabilidade. E no cenário da redenção e da graça, o homem se salva por meio disso ou se condena por meio disso. A questão é que Deus não manipula as decisões dos homens. Ele deixa a cargo dos homens essa responsabilidade. É o que Jesus está falando aqui. Sobre o julgamento. Então, se eu vou ser julgado lá, na frente. E, independentemente daquilo que eu venha a receber, ser por bem ou por mal, tudo isso está alinhado às minhas decisões. E Deus é justo. Ou seja, a condenação é justa. Porque foi esse caminho que eu escolhi. O entendimento é esse aqui. Ok? Outro detalhe. Julgamento. Pertence essencialmente a um único dia dentro da história. O que ainda não foi executado, porque há outras coisas que precisam se cumprir ainda, inclusive a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, para que aconteça isso, para que Deus julgue, porque isso será num único dia. Mateus 7, versículo 22 ao 23, expressão naquele dia, Romanos 2,5, 2 Tessalonicenses 1, versículo 7 ao 10, 2 Timóteo 1, versículo 12, 2 Timóteo 4,1, 2 Pedro 3, versículo 7, enfim. Esse conceito de que exista na mão de Deus, porque os livros apocalípticos podem dar essa impressão para você, de que exista na mão de Deus uma tabela periódica de juízo, ou uma agenda apocalíptica de coisas que ele tem que cumprir. A visão de um Deus sanguinário, a visão de um Deus matador, exterminador, que porque está irado e descontente, a resposta ou a forma dele responder é assim, massacrando a humanidade. Esse conceito não é legítimo. Deus não tem prazer na morte, mas prazer na salvação. Isso está perpetuado pelas Escrituras. O que mata é o pecado. Pastor, mas o que o senhor tem para falar do Antigo Testamento? Exemplo do que aconteceu ali. A hermenêutica é Jesus. O Antigo Testamento foi um período onde Deus queria amadurecer na consciência do homem de que não há um justo aqui nessa humanidade capaz de cumprir a lei e os mandamentos como ele exigia. Essa dimensão tinha que vir do alto. Tinha que ser mais que humana. Porque o ser humano, depois que caiu no pecado, ele não tem mais capacidade para isso. Corresponder à expectativa de um Deus santo. Por isso Jesus tinha que vir. Então o Antigo Testamento é um caminho preparatório disso, para que todos se rendam aos apelos do Cristo. Então por isso que a lei se enfermou e adoeceu, como diz Paulo, e poucos se salvaram ali. Para ficar em evidência de que todo homem é incapacitado para cumprir a demanda da justiça que Deus precisa para salvar alguém ou admitir alguém no seu reino. Então o Evangelho é a dispensação desse tempo, de dar ao homem essa condição que ele não tem, mas por intermédio de um representante. Jesus é o cabeça representativo disso. A justiça que não temos, o direito que não temos, o mérito que não temos. A redenção disso. Jesus é a cabeça representativa disso. Ok? Então lá, no Antigo Testamento, Deus está irado. No Antigo Testamento ele desce numa versão boazinha. Eu não entendo isso, pastor, porque talvez não se esclareceu. Deus se mantém dentro da história, fazendo progredir as obras do Filho agora, da qual os profetas anunciaram, ele cumpriu e ainda segue para uma consumação. Eu tenho dito a vocês, toda a Bíblia Sagrada tem uma visão extremamente panorâmica dos acontecimentos históricos. Início, meio e fim. Aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será. Deus tem controle sobre toda a história. Então Deus tem prazer em salvar. Quem tem prazer em matar é o pecado, senhores. E esse é o entendimento. A tabela, a agenda dessa destruição que os livros apocalípticos falam, que Jesus anunciou também pela sua fala, isso não está na mão de Deus. Isso está na mão da corrupção. Mas um outro detalhe ainda. A ira de Deus. O que o senhor tem para falar sobre a ira de Deus, pastor? Expressão, o dia da ira, né? A atitude permanente de um Deus santo e justo, quando confrontado pela maldade e o pecado, mesmo irado, não deixa de ser justo e de amar. Romanos 2, versículo 5, Paulo fala isso. Deus não deixa de ser justo e nem de ser amor, mesmo quando ele julga.
Qual é o entendimento disso, pastor? A ira de Deus não prega descontrole, prega justiça. O entendimento é esse, que quando o julgamento chegar para a humanidade, Deus tem total ciência da extensão histórica disso, da oportunidade que ele deu para a humanidade se salvar. Um evangelho que foi pregado para os mortos, daqueles que viveram antes da encarnação. Um evangelho que foi pregado e cristianizado em toda a civilização depois que o Cristo ressurgiu. A igreja pregou e anunciou. A humanidade tem que se decidir. E na medida em que isso fica em evidência para Deus, ou seja, de que o homem rejeita, de que o homem não crê, de que o homem não concorda, de que ele não dá a mínima, de que ele é extremamente frio em relação a isso, ao seu chamado. Na medida em que isso fica em evidência para Deus, o recurso da graça se esgota e da misericórdia também. Então o julgamento é isso. É o estágio final. Não tem mais para onde ir. Não há motivo mais para a igreja continuar pregando, não há motivo mais para que o evangelho continue sendo anunciado, porque já está em evidência que a sociedade ela não quer isso. Quando Deus tiver a medição disso, de que o evangelho foi pregado no mundo todo, como diz Jesus lá em Mateus 24, aí vai chegar ao fim. Esgotou o recurso da graça e da misericórdia. Então, quando Deus for julgar a humanidade, ele vai fazer isso de maneira justa. O julgamento é justo, porque ele deu um filho para resgatar a humanidade. E o julgamento agora prega isso. Chegou a hora, porque todos se decidiram e assumiram essa responsabilidade imputada de enfrentar em tribunal com a sua própria justiça, visão penal do evangelho. Então, Deus não é descontrolado. E mesmo quando ele julgar lá no final, nesse único dia, ok? Ele vai fazer isso de maneira justa, amável e fiel. Porque a sua ira prega o amor. Ou seja, prega a indignação. Rejeitaram o meu filho. Bem, então Deus não tem uma tabela periódica de juízo, ele não tem uma agenda apocalíptica, ele não mancha as mãos com sangue, ele não mata, ele não extermina, ele não destrói, ele não joga praga. Tudo isso na escatologia prega uma só coisa. Quem está no curso dessa agenda ou no programa de manipular estratégias de como matar e exterminar é a corrupção e os corruptos. Até tem uma expressão que Romanos 1:18, né? Romanos 1:18-32, Paulo fala, Deus os entregou, né? Separados da graça estão, né? Por que isso, pastor? Porque a graça e a misericórdia de Deus ela foi derramada, ou confiada, ou proporcionada ao homem com princípios e regras de participação. E na medida em que o homem não cumpre, né, os princípios e as normas dessa participação em Cristo, ele está dizendo o seguinte, olha, eu assumo a responsabilidade de ficar fora dessa esfera da onde Deus ama e se revela. Porque eu não preciso disso. Porque é inconcebível de que ele queira a graça e a misericórdia separados de Cristo, de que ele creia num Deus de amor, rejeitando o filho. Então, se ele rejeita o princípio e a norma canônica disso, então Deus entende. Então, tá bom, você não quer dar glória para o meu filho, então eu te separo para você ficar à mercê desses acontecimentos aqui, que estão apoiados em atos humanos corruptos, ok? Que é o que eu vou falar daqui para frente. Então, essa agenda de pragas, essa ordem cronológica, né, de destruição por pragas, por guerras, por conflitos, etc. Tudo isso tem a mente de um homem. Tem a organização humana por detrás disso. Deus só está permitindo a humanidade seguir seu curso. E aqueles que querem fazer parte disso. Porque escolheram fazerem parte dessa gama de pessoas que vão querer enfrentar o tribunal da corrupção sem a graça e a misericórdia de Deus. Por isso que Jesus é sério, né? E o que ele prega também deve ser obedecido por todos nós, porque há consequências disso. E uma delas é Deus entrega. É isso que você quer? Ai, Deus entrega. Você quer o liberalismo? Deus entrega. Você quer o orgulho e o ego? Deus entrega. Então para questionar Deus. Você está numa esfera separada. Para de questionar a fidelidade e o amor dele. Você está numa esfera separada. Intuitiva, puramente intuitiva, arrogante, soberba, displicente. Agora, você quer a graça e a misericórdia de Deus? Entra na esfera
A esfera é o Calvário onde Cristo se ofertou por você e cumpra os princípios de amá-lo e respeitá-lo de maneira objetiva, subjetiva, aí nós entramos no Evangelho, certo? Bom, então nesta questão de programas de doença, né? Gente especializada e dotada a construir vírus lá dentro de laboratórios para poder exatamente chegar a esse fim de não só contaminar, como também exterminar. Bem, HIV e AIDS. Em 1988, foi feito um artigo por um médico do nome norte-americano, do nome chamado Dr. Robert Gallo. A denúncia, hoje aqui no programa Decisão, no programa Verdade em 10 Minutos, me perdoe, porque nós temos um programa Decisão também. A denúncia é essa daqui. Esse Dr. Robert Gallo, ele assume a autoria da construção desse vírus e diz que o vírus foi encomendado pelo Pentágono com o objetivo de contaminar soldados no Vietnã, quando teve a guerra, e também fazer experiências dentro da África. Os testes foram feitos na Califórnia com prisioneiros dessa guerra, que aconteceu lá atrás, e vendo eles que esses soldados não morriam tão rápido, porque o vírus é um vírus lento, soltaram cada um deles. Aí houve a disseminação em comunidades também homoafetivas. Ok? Talvez tenha sido uma coincidência de ser gerado entre pessoas que são homossexuais. Bem, isso em 1988. Em abril de 1984, esse doutor, Robert Gallo, entrou com um pedido de patente pelos seus vírus, requerendo a patente do vírus da HIV, como sendo o criador e o inventor disso. Corrigindo aqui. Essa matéria saiu no Chicago Tribune, a matéria é do John Kreldson, desculpa se eu estiver errando aqui a pronúncia do nome do indivíduo, e essa matéria foi publicada dia 30 de maio de 1991, lá em Washington, com todos os requisitos de prova de que ele não só assume a autoria de ter inventado o vírus de HIV, como também querer patentear isso e ter benefícios financeiros por causa disso, ok? Bom, Apocalipse 6, versículo 7 e versículo 8 é o texto de referência que eu dei, né? Um exemplo disso, o quarto selo, um cavalo amarelo, a visão das pestes sendo derramada sobre a humanidade. E há uma expressão ali que é usada, foi-lhe dada autoridade. Agora você vai entender. A pauta aqui, o tema disso não é Deus que está jogando sobre a humanidade a peste, mas deixando de que ela seja vítima dessa corrupção, da decadência moral, espiritual do homem, dos últimos dias, a extensão dessa iniquidade, desses atos de destruição que, infelizmente, nós estamos sendo vítimas, sim, de uma agenda periódica de extermínio. Então, na cabeça de uma pessoa ímpia, com certeza ela fala, não é possível que um cara vai entrar dentro de um laboratório para construir um vírus dessa dimensão, que agora a estimativa é que acho que até daqui a mais 10 anos ou 15 anos, 40, 50% da população mundial seria contaminada por esse vírus, tá? Não sei se essa estimativa está correta, está certa aí, mas é o que eu venho lendo. A estimativa mais ou menos é essa daí. Então, parar na nossa cabeça aqui e imaginar que um cara tenha programado isso como ferramentas de pensamento militar, de contaminar pátrias rivais e depois elaborar isso para que isso fosse solto, aí é especulação, né? Na humanidade e viesse também a ser um programa de extermínio populacional. O homem é capaz disso, pastor? Ele tem esse potencial de desrespeito, de desconsideração ao próximo? Senhores, olha o mundo que a gente está. Ele prega, ele está testemunhando isso. O homem, ele está vomitando imundícias, entendeu? Ele está expurgando doenças. Não há mais entre nós respeito. Não há mais
Respeito entre os semelhantes. Não há valor pela vida, não há valor pelo próximo. Só há poder e só há poder. Então essa é a parte mais importante de tudo que, na verdade, eu queria falar para vocês hoje aqui. Não é provar que o HIV e a AIDS é um vírus laboratorial, construído pela mão do indivíduo que queria atender uma demanda financeira e militar de um país que a gente sabe que está até as tampas de compromisso com isso, que é os Estados Unidos, certo? Inclusive na questão tecnocrática, né, desse governo digital que vem na frente avassalando a sociedade, e isso está muito próximo de acontecer. Bem, seja como for, a coisa mais importante que eu queria falar para vocês hoje aqui é isso. Deus luta para salvar e para trazer pecadores para Cristo. Ele não tem em mãos uma agenda de pragas para derramar aqui nessa terra. Ele respeita a sua decisão, mas a tua decisão implica responsabilidade. E Deus dará o pagamento a você de acordo, como também a mim e como também a todos nós. Abrindo essa visão pelo evangelho que Jesus pregou a nós, de uma graça e uma misericórdia proporcionada com princípios e normas de participação, e a maior praga de todos os tempos, né? Deus não podendo intervir na calamidade e no caos, por causa da arrogância, da soberba, do orgulho, da presunção e da corrupção. Para mim, a maior praga da minha vida, pessoal, é Deus se ausentar da minha fragilidade, é Deus se ausentar da minha incapacidade, é Deus se ausentar da minha situação. Por isso me rendo a Cristo e procuro buscar em Jesus a migalhas desse pão que caem da sua mesa, da sua vida e do recurso da sua misericórdia. Talvez seja essa a diferença entre eu e você. A fé. Mas em compensação, quando você olhar para este mundo e ver a desgraça, o caos, porque nós já estamos em fase de declínio universal e golpe universal, porque o caos vai ser instalado no mundo todo por causa desses caras aqui, a ordem mundial, quando você começar a ver aquilo ali acontecer de maneira nítida e ficar impressionado com essas cenas, tudo, qualquer coisa, seja de ordem natural, de ordem química, de ordem econômica, de ordem moral, espiritual, você vai lembrar do que eu te falei aqui. Deus não abandonou a causa. É os homens que não querem atender ao chamado dele. O que vem por aí tem ordem de corrupção. E há uma mente que trabalhou tudo isso, fazer o mundo ser pior para se manterem no poder. Que Deus abençoe todos vocês. Espero em Cristo que todos sejam com o coração aberto para receber o amor de Deus e a vida do seu Filho e, pelo Evangelho e em Cristo, buscar a sua salvação. Um abraço forte, apertado em todos vocês. Fiquem na paz de Jesus. Eu espero no próximo tema. Traz alguma coisa também que te interessa, tá bom? Deus abençoe. Jesus está voltando. Maranata.